Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o processo de fermentação na cozinha. Mas antes de falar sobre esse processo, eu queria pedir para vocês, para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso ajuda bastante a gente a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, para fazer o canal crescer. Se você gostar do vídeo, também gostaria que você curtisse, tá? Você ajuda no meu trabalho e eu fico muito agradecida, tá bom? Então, vamos agora para o assunto que nós vamos trazer hoje, que é sobre fermentação. Então, a gente vai falar de diferenças entre fermento químico e fermento biológico. A ideia é que os dois fermentos vão produzir gás carbônico para poder fazer a massa crescer, deixar a massa fofinha e com aqueles furinhos que a gente conhece. Tanto massa de pão, massa de pizza, bolo, entre outras coisas, né? A diferença que a gente tem, pessoal, tem a ver com as reações, com o princípio, né, de funcionamento dos fermentos e com as reações que ocorrem. Então, no caso do fermento químico, nós temos o bicarbonato de sódio como componente majoritário. E o bicarbonato de sódio, quando aquecido, ele sofre uma decomposição, que a gente consegue ver aqui na reação, tá? E aí, com a decomposição do bicarbonato de sódio, a gente tem a geração de gás carbônico. Esse gás carbônico é que vai fazer com que a massa cresça, porque é um gás, né? Ele vai fazer a massa crescer e a massa fica fofinha e com aqueles furinhos que a gente conhece. Já o fermento biológico, ele tem um processo totalmente diferente. Ele é biológico porque ele usa um micro-organismo, na verdade uma levedura, que é chamada de Saccharomyces cerevisiae, e essa levedura, ela vai consumir os açúcares presentes na massa, tanto da farinha quanto do próprio açúcar, que eventualmente é adicionado, e com o consumo desse açúcar, ele libera gás carbônico também, tá? Que a gente também tem a reação de formação do gás carbônico. Então, como eu falei, as duas reações formam gás carbônico. Então, por que a gente precisa usar fermento químico para fazer bolo e fermento biológico, por exemplo, para fazer pães e fazer pizzas? Justamente pela quantidade de gás carbônico formado. Na fermentação biológica, no processo, né, de utilização de fermento biológico, nós temos uma formação muito maior de gás carbônico. Então, esse fermento é ideal para massas mais pesadas, como massas de pães, massas de pizzas. Já no caso do fermento químico, desculpe, a gente tem uma quantidade menor de gás carbônico sendo formada, então a gente utiliza esse tipo de fermento para massas mais leves, como massas de panquecas, massas de bolos, tá? Então essa é a diferença básica, os dois formam gás carbônico, mas por conta da quantidade a gente tem ali a utilização para tipos diferentes de massas. Outra coisa que é interessante comentar é a ordem em que a gente adiciona o fermento. Tem uma diferença do fermento biológico e do fermento químico. No caso do fermento biológico, nós adicionamos a levedura à massa, junto com a preparação da massa, já para que ela consiga consumir o açúcar que tem ali na farinha, né, para que essa levedura consuma o açúcar e forme o gás carbônico. Então a gente prepara a massa com aquela levedura, deixa a massa descansar para que ela possa crescer. Depois normalmente a gente modela essa massa, deixa crescer novamente e aí por último coloca no forno. Porque quando nós colocarmos a massa no forno, a levedura ela vai morrer por conta da alta temperatura. Então ela precisa agir antes de ser colocada no forno. Já no caso do fermento químico, ele é o último a ser adicionado na receita. Então, normalmente a gente prepara toda a massa do bolo, da panqueca, coloca o fermento por último e depois já coloca para aquecer, né? Seja no forno, no caso do bolo, a panqueca, se for fazer na frigideira. Justamente porque o bicarbonato de sódio ele já vai sofrendo decomposição. A partir do momento que entra em contato com a massa, se tiver alguma coisa ácida, ele vai reagir com ácido e ele vai sofrer decomposição e vai formar gás carbônico. Então a ideia é que a última coisa que a gente adiciona é o fermento químico e já coloca, por exemplo, se for um bolo, já coloca no forno para que haja decomposição e a massa possa crescer. Certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço, por favor, se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem curtir o vídeo, eu agradeço muito. Isso ajuda bastante na divulgação do trabalho. Tá bom, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!